Olá, é um prazer estar com vocês em mais um programa Viver Bem. Aqui nós abordamos temas sobre saúde, qualidade de vida e bem-estar. E hoje vamos estrear o nosso cenário novo da segunda temporada do programa Viver Bem, cheio de novidades, convidados que vão agregar muito com dicas para vocês que nos assistem. E hoje nós temos um tema muito interessante. Nós vamos falar sobre pré e pós-operatório de todos os tipos de cirurgia. E não poderia deixar de convidar a doutora Camila Deodato, fisioterapeuta especialista em pré e pós-operatório. Tudo bom, Camila? Tudo ótimo, Ari. Primeiramente, eu gostaria de agradecer. É um prazer estar aqui juntamente com você. Eu que agradeço a disponibilidade e poder trazer tantas informações importantes aí para compartilhar com todo mundo. Então, cirurgia é algo que todos nós, uma hora, vamos passar, seja um parto, né, uma cirurgia aí de emergência e até mesmo cirurgias estéticas, né, Camila? Então, todo mundo passa por uma plástica aqui, uma reparadora ali, né? E muitos médicos prescrevem hoje o tratamento pré e pós-operatório? Olha, Ari, hoje vem crescendo bastante o reconhecimento por parte dos cirurgiões, né? Porque esse acompanhamento, essa atuação multidisciplinar é muito importante. O paciente, ele fica muito mais assistido, então a gente precisa de um acompanhamento no período de pós-operatório. Então, está tendo bastante indicação. Sim, está tendo bastante. O pré-operatório, né? A consulta que vai passar antes da cirurgia propriamente dita. A gente sempre vê os médicos falarem, é importante fazer a drenagem no pós. Como que tá essas indicações no pré? Isso, vem crescendo, né? O pós ainda continua mais conhecido, né? Mas o pré vem crescendo bastante, que é muito importante. Eu falo que o acompanhamento da fisioterapia se inicia antes mesmo da realização da cirurgia, nessa fase pré-operatória, com a avaliação. A partir da avaliação, a gente faz uma anamnese na região onde vai ser operado, o paciente já chega com a cirurgia que vai ser realizada, a data da cirurgia, já alinhamos referente aos atendimentos de pós-operatório, passamos todas as orientações, orientações quanto à malha cirúrgica, sutiã, tudo vai depender da cirurgia em si que vai ser realizado. Mas um detalhe muito importante, a gente faz a preparação desse tecido, uma desintoxicação, uma desinflamação para o dia da cirurgia, principalmente para o período de pós-operatório, né? A parte da fisioterapia já entra com algumas bordagens, algumas técnicas, alguns exercícios específicos para estar preparando a região e o corpo do paciente, porque dependendo da cirurgia, vai ter algumas limitações em fases iniciais, né? E quanto mais bem preparado, orientado esse paciente está, mais tranquilo é o período de pós-operatório. E até a melhora acaba sendo mais rápida, né? De quem se prepara para aquela cirurgia, né, Camila? Isso mesmo. E hoje, eu sempre falo aqui no programa, para todos aqueles que querem fazer fisioterapia, independente de ser pré, pós, tá com uma dor, não precisa de indicação médica, não é? Então, às vezes, vocês aí que estão assistindo vão passar por alguma cirurgia, tenham em mente isso, que é importante ter uma avaliação pré-operatória e pós-operatório. Então, quando você tem o conhecimento, você pode ir em busca de profissionais que podem agregar aí nesse período que você vai estar passando, né, pela cirurgia e depois se recuperando aí. Isso. E Camila, muitos não sabem sobre a importância dessa pré-avaliação, né? Então, você comentou com a gente sobre a importância da alimentação, a avaliação desse tecido. O que mais agrega aí? O que faz o paciente melhorar? O que agrega nesse pré? Questões posturais também são avaliados, que a partir dali a gente já passa as orientações para o paciente. Eu gosto muito de frisar a questão da respiração, porque após a cirurgia os pacientes têm um padrão respiratório inconscientemente, um padrão respiratório mais superficial. Então é importante a gente lembrar dessa musculatura também. Então, na fase pré-operatória a gente já entra com alguns exercícios, algumas condutas específicas ali para conscientização respiratória e no período de pós-operatório a gente dá continuidade nesse tratamento também. Então, tudo isso já é passado antes mesmo da cirurgia. O paciente chega muito mais bem preparado. Legal. E Camila, por que
se especializar na área do pré e pós-operatório? Ah, sempre foi minha paixão. Eu busquei a fisioterapia, né? Foi por conta do pós-operatório, né? E voltado para a questão de cirurgias plásticas. Hoje eu falo que vem crescendo muito essa abordagem também, entre o pós-parto, que está muito interessante também, que é muito importante. Mas assim, quando eu conheci, né, a fisioterapia mesmo, a vasta área, eu me apaixonei também pelo hospital. Né? Mas eu acabei indo para a área da dermato mesmo, só que hoje o que eu falo que é muito interessante é que chegou uma fase, né, da minha atuação que eu já queria atender essa parte hospitalar também, né? E hoje, com esse crescimento do conhecimento, as novas atualizações, a gente tem essa atuação tanto em fase hospitalar, como também no período de pós-operatório, o acompanhamento como um todo do paciente. Então veio a paixão daí, desde o início, Foi e você desde o foi início. cada vez mais se aprofundando na Isso. área. E também, quando a gente fala pré e pós, lembra muito da plástica, mas não, o parto, Isso, pós-parto. não é o pós-parto, também quem faz uma extração de dente, né? Também, né? Um também. implante. Fala um pouquinho pra gente sobre esse pré e pós de cirurgias de boca, de face. Então, eu falo que tudo depende muito da técnica cirúrgica, do nível de agressão para a gente ter uma abordagem ali, né? Mas envolve, a partir do momento que teve uma incisão, né, cirúrgica ali, envolve um processo de cicatrização, tem fase inflamatória, no primeiro momento vem o inchaço, no primeiro momento não fica muito bonito, o paciente, ele tem um desconfortozinho, tem uma sensibilidade, é aí que entra a atuação da fisioterapia, né? Com recursos específicos que vai estar atuando na região, visando e modulando essa cicatrização para o paciente ter um período de pós-operatório ali tranquilo. Então, isso vale para todos os tipos de cirurgias. Sim, então você aí não é só plástica, hein, pessoal? É todo tipo de cirurgia, Isso. desde a menos invasiva quanto a mais invasiva. Exato. Deixaram uma pergunta para nós, sempre eu falo sobre o tema, né, que vamos trazer aqui no programa, que todas as pessoas vão passar por alguma cirurgia. Elas devem realizar esse pós-operatório? É algo obrigatório ou mais benéfico? Na verdade, não chega a ser uma obrigação, mas traz um benefício muito importante, porque eu sempre falo, a cirurgia, ela finaliza no centro cirúrgico, o resultado não. O corpo, a região, ela sofre uma lesão, sofre um trauma cirúrgico e tem um tempo e um processo de recuperação. É aí que entra a atuação da fisioterapia, porque o paciente não vai sair do centro cirúrgico totalmente apto para voltar na sua rotina normalmente. Existem algumas limitações, às vezes tem um pouquinho de sensibilidade, aí entra a fisioterapia com o conhecimento, com as orientações, né, do que o paciente pode, do que o paciente não pode, do que é legal, do que auxilia na evolução, e isso traz um bem-estar, né, muito importante nessa fase, e prevenindo também riscos de intercorrências, de complicações que a gente sabe que pode acontecer, né, então quanto mais amparado o paciente está nessa fase, é só benefício para ele. E é ótimo também porque tem um acompanhamento do profissional da área da saúde. Às vezes o retorno com o médico vai ser daqui 15, 30 dias. E quando está passando pela sessão do pós-operatório, você consegue ver, né, o ponto, se está tudo bem. E usar também o laser para cicatrização. Fala um pouquinho pra gente sobre. Eu gosto de trabalhar bastante com laser, né? A fotobiomodulação de baixa frequência, que é o laser tópico, que a gente atua nas regiões de cicatrizes. Que ele tanto auxilia no processo de cicatrização, como ele ativa a microcirculação local. Então é muito benéfico, principalmente no primeiro momento ali, né? Que está entrando na fase inicial do processo de cicatrização, auxilia muito. O que mais que é utilizado nesse pós para o paciente ter melhora? O que eu gosto muito no pós-operatório é trabalhar com a terapia manual, né? Eu falo que hoje o pós-operatório ele é muito conhecido pela drenagem, é uma das condutas, sim, que é importante, sim, só que nós temos outras condutas que auxiliam muito também, porque a gente tem que trabalhar com o ganho de funcionalidade tecido cicatricial. A partir da lesão, o corpo ele produz um novo tecido cicatricial na região. Então a gente tem que trabalhar com essa funcionalidade. Então é através de exercícios terapêuticos, terapia manual, que a gente trabalha o deslizamento, cisalhamento desse tecido recém-operado, né? E lembrando, nada de dores, né? A gente fala de movimento, a gente fala de manipulações, às vezes o paciente assusta, porque geralmente ele chega no consultório se queixando um pouquinho de desconforto e sai de lá aliviado. Então assim, são condutas específicas, respeitando
acelerando cada fase de cicatrização, né? Mas através dos exercícios, da terapia manual e a drenagem, juntamente a gente consegue ter um controle dessa cicatrização, trazendo um bem-estar e uma tranquilidade para o paciente. E é muito importante você falar sobre esse tecido cicatricial, porque muitas pessoas, né, operam esse processo cicatricial, ele vem em grande quantidade, se não é controlado, modulado, cria a famosa fibrose. Exato. Né, que é aquela aderência, né, na região que foi manipulado todos os tecidos, causando o enrijecimento da pele, né, e da face aí de toda a região. Então, a fibrose é algo que você lida para não ocorrer, né, Camila? Exato, para não deixar, né, fibroses inestéticas, porque assim, eu sempre falo, o paciente, ele está observando região externa, mas internamente, fisiologicamente, tem um processo longo acontecendo de cicatrização. Então, temos que entender das fases, se o paciente está na fase correta, se está evoluindo dentro da normalidade. É um processozinho um pouquinho lento, que eu falo que causa uma ansiedade um pouquinho que já por parte dos pacientes. Né? Exatamente, principalmente a questão da plástica, né? Porque é uma questão estética de determinada região que incomoda. Mas nas fases imediatas ali, nos primeiros dias, não tem nada de estética, né? Porque o corpo foi lesionado. Então, a gente precisa de condutas, né, específicas ali para recuperação desse tecido. Então, tem a famosinha fibrose, que, né, que os pacientes assustam. Camila, Sim, né, tô com agora. fibrose. Esse novo tecido cicatricial, ele é um tecido mais rígido. Então, nós temos as fases, geralmente no consultório chegam alguns pacientes, tá um pouquinho mais dura aqui, mas a gente vai, não, ó, tá com tantos dias de pós-operatório, a gente vai orientando referente à evolução individual do paciente, né? Então, a gente atua como um todo e não necessariamente só em manipulações na região que foi operada. Eu falo que as regiões adjacentes também vão influenciar nessa região. Então, a partir da avaliação, que tem tanta questão pré-operatória, né, que a gente falou aqui, mas tem a avaliação pós-operatória, né, para a gente ver como aquele paciente está evoluindo, se está dentro da normalidade e a partir dali entrar com recursos preventivos. Eu falo que a fisioterapia é não deixar com que o paciente evolua para uma complicação. Tá de olho, acompanhar, acolher. Exato. Né? Então, eu falo que é um momento ali que o paciente vai ter, não de dor, e sim de acolhimento, Isso. de um olhar especializado, ver quais estão sendo a necessidade, as orientações que nós profissionais da área da saúde sempre frisamos e orientamos, né? O beber bastante água, o realizar a respiração correta, o ter a postura correta, né? Então, é muito importante. Às vezes, eu vejo também pelos pós-operatório, né, a parte de ortopedia, a gente vê a pessoa às vezes operou, fica com medo de mexer, com medo de dobrar. Falo que é o medo da dor, Exato. né? Limita, o paciente e fica travadinho. Porque se está compensando em algum lugar. Então, é trabalhar o movimento como um todo, alimentação correta. Então, é importante ter os alimentos aí pós-operatório, não adianta, fiz uma lipo, não vou ter mais essa gordura. E Tem que comer cuidar. tudo que precisa. Não, e principalmente nessa fase que o corpo precisa tanto de nutrientes, né? Para uma boa cicatrização e uma boa recuperação aí. E me fala um pouquinho, Camila, no parto, né? Como que é a atuação do fisioterapeuta especializado no pós-parto? Então, o pós-parto, a gente atua também com atendimento em fase hospitalar ou assim que o paciente é liberado, né? A gente já tem as primeiras condutas ali para estar controlando a questão do edema, do inchaço, que é muito comum no primeiro momento. A fisioterapia ela é tanto indicada para o parto cesárea como para o parto natural também. É importante né? você falar isso, porque Isso. muitas pessoas pensam de pós-operatório quem fez cesárea. Não, mas quem teve o parto normal precisa ter um olhar. Também precisa de um cuidado, né? Em questão de partos cesáreas, além de ter a questão da gestação em si, modificação ali do corpo, tem também o processo de cicatrização, né? Que é muito mais profundo comparado com uma cirurgia plástica. Então, a gente já atua ali em fases imediatas com o objetivo de estar controlando a inflamação, controlando aquele inchaço, que isso traz um desconforto para as mamães, né? E depois a gente dá continuidade com os atendimentos pós-parto, que o objetivo maior nesse período é trabalhar com o assoalho pélvico, que essa musculatura, ela fica muito comprometida devido à pressão maior que ela sofre no período gestacional. Então, a gente tem que visar todas essas estruturas, essas musculaturas, a partir da avaliação, trabalhar com elas em específico para a mamãe ter uma evolução legal ali, sem desconforto e cuidar bem tranquila do
bebê. Legal. Importante, pessoal. Lembrando novamente, eu friso aqui, pré e pós-operatório de todos os tipos de cirurgia. E o parto, né, é muito importante, tanto cesárea quanto parto normal. Você que está assistindo, é uma gestante, né, e busca aí esse olhar para você depois da cirurgia é muito importante. Eu vou chamar o intervalo agora e depois, a doutora Camila vai falar pra gente um pouquinho como é a atuação dela já. O paciente saiu da cirurgia, como que vai ser a atuação dela dentro do hospital. TV Todo Dia, 35 anos conectada com você. Você que procura um estofado sob medida, com conforto e sofisticação, conte com Estofados Casa Moderna. Temos estofados à pronta entrega, cabeceira de cama, recamier, poltronas, tudo com variedade de cores para você. Quer mais? Fabricamos tudo isso sob medida, no formato manual ou eletrônico. Deixe a sua casa aconchegante para você e sua família. Com Estofados Casa Moderna. Nós ficamos na Avenida Campos Sales, número 1000, no centro de Americana. Estofados Casa Moderna. A Decor Home é a maior e mais completa loja de decoração da região. E decoração da casa é algo bastante pessoal, que deve refletir a personalidade de cada cliente. Por isso, a Decor Home oferece a possibilidade de personalização da sua casa. Venha conferir pessoalmente. Decor Home, Avenida Nossa Senhora de Fátima, 1473, em Americana. Voltamos do intervalo com a doutora Camila Deodato, que está com um bate-papo muito bom aqui com a gente, levando informações importantes para vocês que nos assistem. E nós estávamos falando sobre a atuação do fisioterapeuta já dentro do hospital, no pós-operatório imediato. Como que funciona, Camila? Então, além, né, da fase pré-operatória que nós falamos aqui, nós temos a atuação com o paciente em fase hospitalar. Né, que essa atuação a gente alinha com a equipe médica, que esse atendimento ele pode ser realizado tanto em bloco cirúrgico, assim que finaliza o procedimento cirúrgico, ou assim que libera o paciente para o quarto, ainda em fase hospitalar. Já tem essa atuação precoce da fisioterapia, né, que a gente já entra com algumas condutas específicas com o objetivo de já estar controlando essa inflamação, porque após a lesão, o corpo ele entra na primeira fase de cicatrização, que é a fase inflamatória. É onde tem aquele inchaço mais intenso, tem as equimoses, que são os roxinhos, extravasamento de sangue, é onde o paciente fica com um padrão respiratório mais superficial. Então, a gente tem uma conduta muito conhecida ultimamente, que é o taping, né? Que a gente já faz a atuação dele ali em fase Pra imediata. quem não conhece, o que seria o taping? O taping, ele é uma bandagem elástica que a gente faz a aplicação nele em toda a região operada. A partir do taping, nós damos estímulos sensoriais para o tecido, que ele vai estar controlando a absorção do inchaço, esse edema muito comum na fase inicial, né? E a absorção das equimoses. Então, consequentemente, ter um controle maior da fase inflamatória. Quanto mais controle nessa fase, mais tranquilo é o período de pós-operatório. Legal. E para quem não conhece, é aquelas... a gente podia Verdade, ter pego, né? Mas não tem problema. Vocês entram na rede social da doutora Camila e dão uma olhada lá. Mas é tipo umas fitas, né? Tem cor de pele, rosa, azul. Cores. Ela é elástica. Isso, ela é totalmente elástica, flexível, né? Por fora ela é um tecido onde ela pode ser molhada normalmente e na parte interna tem somente a cola para aderir no tecido ali na região que desejamos. Foi no pós-operatório imediato, fez a aplicação do taping. Quanto tempo ele fica? O taping ele fica aplicado em média 7 dias, de 5 a 7 dias. Então a gente faz essa atuação em fase imediata ali, né? Depois o paciente vai retornar com os atendimentos de pós-operatório a partir do quinto dia. Aí nós sempre alinhamos com a equipe, né? Após a liberação do médico, a gente vai alinhando ali com a necessidade específica do paciente. E
é muito interessante o tape, né? Que você utiliza para várias finalidades. Exato. E o corte e o posicionamento que mostram aquilo que ele vai atuar, né? Eu falo que é muito importante a avaliação em todo momento do acompanhamento, porque a gente tem que ter o raciocínio clínico, porque o tape ele não passa de uma bandagem elástica, mas a partir do entendimento da técnica cirúrgica, da região que foi lesionada, o que envolveu essa lesão, a gente vem com um tipo de cada aplicação específica para cada caso, e isso traz um benefício enorme para o paciente. Tanto o corte quanto a nível de tensão, né? Porque ele promove uma contenção na região, aí tem os níveis específicos, temos que tomar cuidado, então assim, não é só pegar o tape e colar na região. Por isso que eu tô frisando, né, os detalhes, porque não é só comprar, eu vi assim, minha amiga fez, eu vou colar também. Não, tem todo um trabalho e a técnica por trás disso. E não é igual para todos os casos, né? Por isso que é preciso da avaliação. Legal. Outro ponto, quantas sessões em média devem ser feitas no pós-cirúrgico? Eu sei que depende muito de cada tipo de cirurgia, até prescrição, né, do médico. Então, em média, menos sessões e mais sessões. Quanto para a pessoa ter uma média de ideia? Que a média mesmo seria em torno de 5 atendimentos, só que tudo depende da evolução de cada paciente. Eu falo que a evolução ela é muito individual. Eu vejo no consultório, né, até alguns pacientes às vezes, porque uma amiga fez a cirurgia e ela tá assim. Eu falo que essas comparações, não dá para ter essas comparações, porque tem a resposta individual do corpo, do metabolismo, nível de inchaço, inflamação, que tudo isso, a partir do acompanhamento, a gente vai orientando os pacientes referente à quantidade dos atendimentos, né, referente à frequência desses atendimentos, né, às vezes tem paciente, Cá, me atende todos os dias. Eu falo, não é assim. Não tem a necessidade. Tem pacientes que têm uma necessidade de uma frequência um pouquinho maior, sim. Tem pacientes que a gente consegue já dar um espaçamento maior, então é a partir da avaliação, mas uma média ali, considerando cirurgias faciais, considerando cirurgias corporais, o pós-parto, vamos considerar 5 atendimentos ali. 5 atendimentos e um intervalo em média de um para o outro, de uma sessão para outra? Olha, eu falo que hoje o intervalo ele está sendo de 2 para mais, né? Em fases iniciais, às vezes tem pacientes que a gente faz um acompanhamento ali dando um intervalo entre 2 dias, mais ou menos. Tem pacientes que a gente consegue fazer acompanhamentos até semanais, né? Isso vai depender da técnica cirúrgica e como está a evolução ali do paciente. Então, depende muito essa questão da cirurgia em si, né? Hoje eu tenho pacientes que eu dou, às vezes, um espaçamento até quinzenal, né? Então, eu falo que depende muito, exatamente. Mas aí, durante os atendimentos, eu falo que essa é uma pergunta muito comum, até por parte dos pacientes, né? Quantos atendimentos eu vou precisar? A gente não consegue passar com certeza, né? Mas aí, durante o atendimento, eu já passo todas as orientações referente ao caso, né? Deixo o paciente muito bem orientado, já tiramos todas as dúvidas, porque surge muitas dúvidas, vem a parte da ansiedadezinha ali pelo resultado, né? E aí, a partir dali, a gente vai marcando os retornos. Legal. E, em média, quanto tempo dura cada sessão? A sessão, ela vai em torno de 1 hora, até 1h30, mais ou menos. Legal. Então, aí você que pensa, é bom ter essas informações justamente para poder se preparar. Exato. E, Camila, quais são os cuidados que o paciente deve ter em casa? Então, os cuidados em casa entra a parte da alimentação, porque temos que lembrar que o corpo ele está passando por uma fase inflamatória, né? Então, eu sempre falo, vocês não precisam fazer dietas, não é isso, mas é uma alimentação saudável, uma alimentação equilibrada, muita água, né? Tem pacientes que às vezes não têm muito hábito de tomar água, a pele, devido à agressão da cirurgia, ela entra em sofrimento também, a gente observa um ressecamento maior ali da região, então é importante ingerir muita água, muito líquido, né? E tem algumas orientações que passamos para casa referente a alguns exercícios específicos. Eu até brinco com os pacientes que eu falo que tem lição de casa, né? Que é importante sim, mas temos que lembrar que tudo tem um tempo, né? E eu falo que até os exercícios que a gente passa para os pacientes, às vezes, eu não tô sentindo mais nada, eu tô super tranquila para fazer. Ok, mas tem que respeitar a quantidade que foi passada, porque não quer dizer que você já está apto para fazer o dia todo, né? Então, essas orientações é passado tudo para casa, que é importante, a gente precisa muito da colaboração do paciente no período de pós-operatório. Você falou sobre alimentação. Quais alimentos a privilegiar e quais a evitar para uma boa cicatrização? Eu falo que o açúcar, ele é o vilãozinho. O açúcar e álcool, né? Porque eles são altamente inflamatórios. O corpo, ele já está passando por uma inflamação devido à agressão da cirurgia. Aí, se os pacientes ficam ingerindo esses alimentos altamente inflamatórios, né? Consequentemente, vai estar aumentando essa inflamação
inflamação e não é o nosso objetivo, que vai aumentar inchaço, vai aumentar desconforto, cicatrização, a cicatriz não vai ficar legal, né? Então, o vilãozinho ali que eu sempre dou alerta para os pacientes é a questão do açúcar. E os a privilegiar proteína. Isso, muita proteína, muito líquido, né? Aquela questão mais saudável ali. O gengibre, eu falo que ele é altamente anti-inflamatório, então, assim, alimentos naturais, né? Pode usar e abusar, porque é muito importante. É bem-vindo. São bem-vindos. Agora, fala um pouquinho pra gente sobre dicas para quem está assistindo, que planeja fazer uma cirurgia plástica, mas ainda não achou o cirurgião, quer buscar um profissional. Quais são os primeiros passos aí? Eu falo que o planejamento é o primordial ali para o paciente que está se organizando para tão sonhada cirurgia plástica, né? O planejamento a partir da escolha do cirurgião, temos sempre que lembrar que a cirurgia não finaliza no centro cirúrgico, então precisa de cuidados no período de pós-operatório, temos um tempo, né? Um caminhar ali que não é rápido, mas é importante você estar sendo acompanhado também nesse período. Então a fisioterapia, já teve ali a questão do cirurgião, data da cirurgia, procure por uma equipe, um fisioterapeuta especializado em acompanhamentos pós-cirúrgico para estar te acompanhando nesse período que o seu corpo e você merecem esse cuidado. E hoje tem os cursos de pós, né? As especializações dentro da área. Aquele paciente que quer buscar realmente um profissional especializado, por onde pesquisar? Às vezes a gente vê muita gente no Instagram que coloca que é especialista, mas realmente é. Tem algum site que pode colocar o nome do profissional, o próprio Crefito mesmo? Como que é? Então, por parte da especialização de pós-operatório, né, a parte de reabilitação pós-cirúrgica, nós não temos hoje, né, um campo ali que o paciente vai encontrar. Mas eu falo assim que tem muitos fisioterapeutas que estão altamente conhecidos ultimamente, que têm cursos de especializações, então através deles, eles tentam, né, sempre estar indicando os fisioterapeutas, as cidades que têm a formação, né? Então isso está sendo bem interessante, mas é um ponto que eu acho muito interessante, que eu penso até nessa questão, né? Porque eu falo que não basta ser só fisioterapeuta, tem a questão da especialização da área de atuação, que isso faz total diferença. Sim. E hoje em dia muitas pessoas, né, às vezes esteticistas acabam entrando no ramo de atuação que não é especializado. Então, a drenagem, pessoal, do pós-operatório, ela é diferente de uma drenagem com outros convencional fins. ali. Exato. Então, é algo diferente. Então, eu vou fazer cirurgia plástica, eu vou fazer com esteticista que faz drenagem e sempre fez em mim. Mas ela é especialista, ela sabe usar a drenagem para o fim pós-cirúrgico. É importante salientar isso. Isso é importante, porque outra questão muito importante que eu gosto de passar as orientações para o paciente do que o corpo dele vai sofrer, né? Porque devido à agressão da cirurgia, os vasos linfáticos são rompidos ali na região que foi operada. Então não basta a gente trabalhar com uma drenagem específica naquela região, porque o corpo não vai estar atuando ali, né? O sistema linfático não está atuante nessa região. Então tem condutas específicas que vão trazer muito mais benefício para o paciente do que somente a drenagem, né? Então é por isso que hoje vem muito sendo discutida essa questão da drenagem. Não é que nós não trabalhamos com a drenagem, ela é uma conduta importante sim, mas temos um tempo específico, tem o processo de linfangiogênese que ocorre na região, que é o processo de regeneração desses vasos sanguíneos, desses vasos linfáticos. Tem a regeneração dos vasos sanguíneos também, né? Mas a questão do sistema linfático tem um tempo que ele leva em torno de 15 a 20 dias. Então, nessa fase inicial, não adianta trabalhar somente com a drenagem, né? Tem que poder focar, para aquilo que está no tempo de ser feito. E Camila, para quem gostaria de conhecer mais sobre o seu trabalho, fala para nós aí seu contato, rede social, para poder tirar dúvidas, enfim, ter o seu contato para poder buscar o seu atendimento. Hoje eu passo bastantes informações sobre o meu trabalho, né, no Instagram. Que o meu Instagram é @fisioterapeuta Camila Deodato, e tem também o WhatsApp, né, caso você tenha alguma dúvida específica para estar tirando referente à cirurgia. Tem bastantes pacientes que entram em contato antes mesmo, né, da realização para tirar algumas dúvidas sobre os cuidados, né, que pode falar o número? Sim, deve, todo mundo deve estar, peguem a caneta, anotem aí. É 199-8160-1191.
Que aí esse é o WhatsApp para tirar as dúvidas. Legal, vai aparecer também na tela para vocês. Quem não deu tempo de anotar, todos os nossos programas, todas as entrevistas, elas ficam salvas no nosso canal do YouTube, então consegue buscar, rever, pegar o contato da doutora para poder agendar aí uma avaliação pré-cirúrgica e pós-operatória. Camila, agradeço muito a sua participação, de ter compartilhado aí tantas dicas para nós, né? E levar para o público a importância desse cuidado, né? Antes da cirurgia, pós-cirurgia. Aí, você que nos assiste, eu vou deixar o meu Instagram, que é @DRA.Ariane dos Reis. Nesse Instagram, você consegue falar comigo, dar dicas para o programa, sugerir algum profissional ou algum tema que você gostaria de ver aqui. Porque o programa Viver Bem é feito para você, com o intuito de cuidar da sua saúde, do seu bem-estar e melhorar a sua qualidade de vida. Então, não perca, compartilhe o nosso programa, curta nas redes sociais e é um prazer estar com vocês. Desejo a todos um ótimo dia e um forte abraço.